Meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, mais um domingo onde o Senhor nos concede a sua graça, nos dá a bênção, o privilégio de nós podermos nos reunir aqui como igreja e prestarmos a Ele o nosso culto dominical. Eu te convido a orar comigo para nós iniciarmos aqui os nossos serviços ao Senhor. Deus amado, Pai eterno, eis-nos aqui mais uma vez reunidos como igreja diante do Senhor. Nós nos reunimos não confiados em nossa própria justiça, em nossa própria santidade, em nossas próprias boas obras, mas confiados na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ele é o mediador, Ele é o intercessor que nos representa junto a Ti, e é somente por causa da sua obra expiatória, obra propiciatória, que Ele nos abriu um novo e vivo caminho, e nesta manhã nós podemos entrar com ousadia e clamar: Abba, Pai, crendo que o Senhor nos ouve, nos recebe, ó Deus. Pedimos agora a Tua bênção a este momento de escola bíblica, onde nós iremos ler a Tua palavra, iremos meditar nela, iremos, ó Deus, aprender assuntos tão importantes para o nosso crescimento espiritual, e pedimos, ó Deus, que o Espírito do Senhor nos conduza em todas as coisas, que Ele nos ilumine, que Ele possa abrir nossos olhos espirituais para contemplar as maravilhas da Tua lei, que Ele ilumine nossas mentes para compreenderem a Tua palavra, que Ele abra nossos corações para receberem a Tua palavra com fé genuína, que a Tua palavra seja espírito e vida para nós, que ela nos vivifique, que ela nos santifique, que ela nos transforme, ó Deus, à imagem, à semelhança de Jesus Cristo. Somente mediante a Tua palavra nós podemos andar em Teus caminhos, nós podemos viver para a glória do Teu nome. Nos conduza, nos aceite, nos dê a Tua bênção, em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, ó Deus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Hoje nós vamos iniciar aqui uma nova série de exposições da Palavra do Senhor. E aí o nome da série será Pequenos Grandes Pecados. E o objetivo dessa nova série de exposições é explorar, pesquisar, averiguar, descobrir o que a Bíblia ensina sobre pecados que nós consideramos muitas vezes como sendo um pecadinho, como sendo um pecado insignificante. Vamos descobrir o que a Bíblia nos ensina acerca desses pequenos pecados, entre aspas, e vamos descobrir que, na verdade, esses pecadinhos, aos olhos de Deus, eles são tão abomináveis, tão detestáveis quanto os pecadões, se nós podemos dizer assim. E hoje nós iremos entrar em um pecado que infelizmente é muito comum quando eu digo, é de se tornar assim corriqueiro, habitual, já se tornou normal em nossas vidas. Muitas vezes a gente pratica esse pecado até sem perceber, que é o pecado da mentira. Hoje nós iremos falar sobre a mentira. Vamos ler alguns versículos, vamos nos aprofundar na palavra para descobrir o que a Bíblia diz sobre a mentira. Eu imagino que a maioria de vocês já tenha uma noção, já saiba, já entenda que a mentira é um pecado, mas nós vamos ver aqui textos bíblicos que vão embasar
esta verdade para nós, de que a mentira, ela é um pecado, ela é abominável a Deus e nós devemos abandoná-la. E aí eu gostaria de trazer um exemplo onde muitas vezes nós caímos e mentimos. É normalmente quando você chega em algum determinado lugar, por exemplo, aqui na igreja. Aí alguém chega, te cumprimenta e aí pergunta: ô José Carlos, você está bem? Aí nós respondemos automaticamente: sim, eu estou bem, está tudo bem. Mas normalmente nós estamos enfrentando momentos difíceis, momentos de lutas, estamos tristes, estamos chateados. Então, na verdade, não está tudo bem. Nós estamos com alguma situação que estamos enfrentando, algum problema. E quando demos essa resposta, mesmo que seja uma resposta assim automática, despretensiosa, nós acabamos mentindo. E aí, o ideal é que nós respondamos: olha, está tudo na graça de Deus, estou na graça, estou na vontade do Senhor. Que a gente dê uma resposta, ou que digamos: não está tudo bem, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu trouxe esse exemplo só para realmente assim, que os irmãos entendam o quão habitual a mentira já se tornou em nossas vidas. Nós muitas vezes falamos alguma coisa, mentimos de alguma maneira e não percebemos mesmo. Nós mentimos de uma forma assim tão verdadeira que muitas vezes até nós mesmos acreditamos em nossas próprias mentiras. E aí é muito comum, para nós, seres humanos, nós classificarmos, não, essa é uma mentirinha, essa é uma mentirona. A gente fala às vezes até da mentira branca, que muitas vezes a gente diz, que é uma mentira do bem. Não, eu vou mentir para poder falar o bem, para trazer o bem para alguém. Mas, na verdade, esse tipo de atitude não é uma atitude correta, é uma atitude que nós devemos abandoná-la. Toda e qualquer mentira é do mal, Deus abomina, Deus detesta e nós devemos abandoná-la. Então, nós vamos aqui entrar em textos bíblicos que vão nos confirmar essa realidade. E eu penso, irmãos, que, na verdade, assim, a nossa maior motivação em não mentir é saber que a mentira desagrada a Deus, que ela entristece o Espírito Santo. E por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum nós mentirmos, muitas vezes para agradar alguém ou para agradar a nós mesmos. Eu vou mentir ali porque senão vai ficar feio para mim. Ou então eu vou mentir ali porque eu não posso magoar tal pessoa, eu não posso entristecer ela, eu não posso chatear ela, então eu vou mentir. Então percebam que a intenção da mentira não é a glória de Deus. A intenção da mentira é agradar o outro ou agradar a mim mesmo. Então aí nós já percebemos que a mentira, ela entristece o Espírito do Senhor. E nós veremos textos bíblicos que vão nos ajudar a entender essa realidade. E aí, de repente, nós podemos pensar, eu pelo menos pensei quando fui aqui elaborar esse estudo. Tentei puxar assim na memória, quando é que ocorreu no registro bíblico a primeira mentira? Quando é que a Bíblia traz para nós ali o primeiro registro de uma mentira? E aí não é muito difícil nós sabermos. Foi lá na queda de Adão e Eva. Vamos ler Gênesis capítulo 3. Vamos ler o que o texto diz para nós ali, o que ocorreu. A maioria já conhece, já é um texto bem conhecido aqui para nós, mas vamos ler para confirmar essa verdade. Capítulo 3 de Gênesis, a partir do verso 1.
Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então aqui nós temos o registro da primeira mentira. Deus havia dito ao homem e à mulher que se comessem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Mas aqui a serpente falou para eles, né? Nós entendemos aqui o diabo na serpente falando para eles: vocês não morrerão. Ou seja, ele trouxe aqui uma mentira e Eva acabou caindo na mentira, né? Diz o restante do texto: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então aqui nós temos a consumação do pecado da mentira. Aqui o diabo enganou a mulher por meio de uma mentira, ela caiu na mentira, e aí nós temos a realização do primeiro pecado ocorrido. É muito interessante, né, que, inclusive, dentro do contexto dessa passagem, o próprio Senhor Jesus, quando nós lemos lá os evangelhos, principalmente o Evangelho de João, ele nos apresenta diversos embates entre Jesus e os judeus, que eram aqueles que o acusavam, que o criticavam por suas obras. E num determinado embate, o Senhor Jesus falou sobre o diabo como sendo o pai da mentira. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 44. Abram aí nas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 8. Vamos ler a partir do 44. E aí o contexto dessa passagem é Jesus tendo um embate, uma discussão com os judeus, os acusadores dele. E aí, em seu discurso, Jesus diz a eles: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Então é muito interessante nós percebermos aqui o Senhor Jesus caracterizando o diabo como sendo um mentiroso. E aí ele continua: quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então percebam que a essência do diabo, de Satanás, é o quê? É mentir, é distorcer a palavra de Deus, distorcer as obras de Deus para enganar os filhos de Deus. Mas no 45 o Senhor Jesus diz: mas porque eu digo a verdade, não me credes. Então é muito interessante nós percebermos que aqui o Senhor Jesus, ele estabelece para nós um contraste entre verdade e mentira, onde um é oposto ao outro. E dentro dessa oposição nós entendemos que o lado da verdade é o lado de Deus e o lado do diabo é o lado da mentira. E aí nós vamos entrar aqui agora em alguns versos onde a Bíblia ela é muito clara sobre o posicionamento do povo de Deus, sobre a postura do povo de Deus em relação a dizer a verdade ou a mentira. Abram lá, primeiro texto, Levítico, capítulo 19, vamos ler o verso 11.
E aí, irmãos, é muito importante nós lermos os textos bíblicos seguintes aqui, como compreendendo, né, nessa grande divisão de dois grupos, entre Deus, sendo a verdade, e os filhos de Deus devem falar a verdade, e o diabo, sendo uma mentira, e os filhos do diabo falam mentira. Levítico 19, verso 11, diz assim: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Aqui nesse verso nós temos uma referência ao 8º e ao 9º mandamentos do Decálogo. Se os irmãos lerem lá Êxodo 20, onde tem lá os 10 mandamentos, nós temos aqui uma referência ao 8º e ao 9º mandamento. E aí o que mais uma vez está sendo afirmado aqui é que mentir é errado. O povo de Deus deve ser um povo que fala a verdade. Esse é o mandamento de Deus para nós. Outro versículo, Salmo número 7, vamos ler o verso de número 14. Livro dos Salmos, capítulo 7, vamos ler o verso 14. Diz assim: eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. É muito interessante que aqui, nessa passagem do Salmos 7, o salmista ele utiliza a metáfora de como se fosse uma mulher em dores de parto para poder conceber o seu filho. Então, da mesma maneira como uma mulher sente lá as dores da contração ao conceber a criança, ele utiliza essa metáfora para falar que o ímpio ele está com dores de iniquidade e ele concebe a malícia e dá à luz a mentira. Então percebam aqui que a mentira é uma característica de uma pessoa ímpia. Um ímpio não é aquele que faz parte do reino de Deus. Outro verso, vamos abrir no Salmo de número 15 e vamos ler a partir do verso 1. O Salmo 15, ele é muito interessante porque traz para nós algumas características do cidadão do reino de Deus. E aí, Salmo 15, o verso 1, inicia com uma pergunta: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? É muito importante nós compreendermos aqui tabernáculo e monte como figuras que remetem à comunhão. Então a ideia aqui, a pergunta do salmista é: Senhor, quem habitará em tua presença? Senhor, quem está apto a ter comunhão contigo? Verso 2, ele traz a resposta: o que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. Então percebam que a verdade, ela é uma característica do cidadão do reino de Deus. E aí, dentro dessa realidade, nós devemos trazer para nós a seguinte reflexão: eu, como um cidadão do reino de Deus, como filho de Deus, que eu digo que eu sou, como discípulo de Jesus, eu possuo em mim essa característica de ser verdadeiro, de falar a verdade. Outro verso, Salmo número 40, verso 4. Abram lá, Salmo 40, verso de número 4. Aqui, mais uma vez, nesse verso, nós vamos ver a importância dos nossos atos, do nosso posicionamento, da nossa postura. Salmo 40, verso 4 diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes.
ou seja, que não dá ouvidos, que não dá ideia aos arrogantes, que não busca o conselho dos arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Então percebam aqui que é requerido de nós, povo de Deus, filho de Deus, que nós não sejamos nem mentirosos e também nem aqueles que se afeiçoam, que possuem comunhão com os mentirosos. Outro versículo, Salmo 101, vamos ler o verso 7. E aí o propósito hoje realmente é ir texto a texto, vendo o que a Bíblia diz sobre a mentira. Salmo 101, verso 7. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Outro texto, Salmo 119, vamos ler o verso 163. Salmo 119, verso 163. Abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Percebam aqui, irmãos, o contraste, mais uma vez, entre mentira e a verdade. A verdade aqui, ela é caracterizada pela lei de Deus. A lei de Deus, ela é a verdade. Portanto, todo aquele que ama a lei de Deus, consequentemente, tem que detestar a mentira. Vamos ler mais um texto, Provérbios, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 16. Provérbios, capítulo 6, a partir do verso 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Primeira, olhos altivos. Segunda, língua mentirosa. Terceira, mãos que derramam sangue inocente. Quarta, coração que trama projetos iníquos. Quinta, pés que se apressam a correr para o mal. Sexta, testemunha falsa que profere mentiras. 7ª, o que semeia contendas entre irmãos. É muito interessante, e aí, compreender essa passagem faz parte de aulas anteriores, né, que nós trouxemos aqui algumas coisas, algumas características da Bíblia que nós devemos ter em mente, que nos ajudam a compreender. O hebraico, ele utiliza números ascendentes para expressar completude. Então, essa ideia aqui que o salmista traz, né, de 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª ele abomina, significa que todas essas 7 características, todos esses 7 pecados que são trazidos aqui, de uma maneira geral, eles ofendem a glória de Deus. E por isso o Senhor os aborrece, o Senhor os detesta. Ainda em Provérbios, capítulo 12, vamos ler o verso 22. Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas aos que agem fielmente são o seu prazer. Percebam aqui, mais uma vez, a Bíblia sendo clara, sendo enfática, de que a mentira é abominável ao Senhor nosso Deus. Provérbios ainda, capítulo 13, verso 5. Diz assim, o justo aborrece. O aborrece aqui é no sentido de rejeitar. O justo aborrece a palavra da mentira, rejeita a palavra da mentira. Mas o perverso faz vergonha e se desonra. E aí vamos trazer para nós
qual tem sido a nossa postura diante da mentira ou diante da possibilidade de mentir? Nós aborrecemos o ato da mentira, aborrecemos aqueles que possuem esse ato, ou nós mesmos praticamos a mentira, também ali temos comunhão com aqueles que mentem. Outro texto, agora, livro do profeta Zacarias, capítulo 8, verso 16. Abram lá, Zacarias 8, 16. Diz assim, e aí aqui é palavra do Senhor para o povo. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Esta palavra aqui, por meio do profeta Zacarias, ela foi dita num contexto onde Deus promete restaurar a sorte do seu povo. E a restauração da sorte do povo ia requerer deles uma postura adequada, uma postura de piedade, onde a verdade ela é valorizada, onde a verdade é fomentada, onde a justiça ela é ali o fundamento da sociedade. Então percebam que para nós não é diferente. É isso que o Senhor nosso Deus também requer de nós, como discípulos de Jesus, que nós amemos a verdade, que nós amemos a justiça. Agora vamos para o Novo Testamento. E aí eu separei aqui uma passagem que traz para nós o relato de uma mentira que terminou de forma vergonhosa e trágica. Abram lá, Atos capítulo 5. E aí, enquanto os irmãos vão abrindo, o contexto aqui da passagem de Atos 5, desde o final do capítulo 4, na verdade, nos mostra a unidade e a comunhão que existiam entre os cristãos do primeiro século. E aí, isso era expressado em atitudes onde aqueles que eram mais abastados, aqueles que possuíam riquezas, posses, vendiam suas casas, suas terras, traziam os valores correspondentes aos apóstolos para que eles distribuíssem ali entre os que necessitavam de algum tipo de auxílio. E aí vamos agora entrar, Atos 5, vamos ler a partir do verso 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Percebam aqui, né, que Pedro, obviamente ali inspirado pelo Espírito do Senhor, ele compreendeu o que estava acontecendo. E aí, da mesma maneira como o Senhor Jesus disse, né, que Satanás era o pai da mentira, que nele não há verdade, Pedro confirma aqui nesse discurso. Ele diz: por que encheu Satanás teu coração? Percebam, né, que a mentira de Pedro, ela foi incitada por Satanás, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Verso 4. Conservando-o porventura, não seria teu?
e vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, ou seja, ele morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou, e morreu. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Conseguem perceber, irmãos, aqui a consequência do pecado da mentira na vida de Ananias e de Safira. A grande questão desse texto não é propriamente que eles retiveram parte do valor da propriedade. O pecado deles foi alegarem que deram tudo. Vamos trazer aqui um exemplo. Eles tinham uma propriedade que valia R$1.000. Aí eles foram, venderam, pegaram R$1.000. E aí, na hora de dar aos apóstolos, eles deram, vamos colocar aí, 700, alegando que haviam dado tudo, mas eles retiveram parte. Retiveram quanto? 300 para eles. Então, foi isso que ocorreu. Eles alegaram dar tudo, sendo que, na verdade, eles retiveram o valor do campo. E ok, problema nenhum, o campo era propriedade deles. Eles poderiam dar o valor que quisessem. Se vendeu por 1.000, poderia ter dado 100, poderia ter dado 200, 300, 400, 500, desde que falassem: olha, estou dando X. Mas não, eles mentiram dizendo que venderam por 700 e deram somente 700. E aí, esse tipo de passagem, né, e o juízo que Deus executou a eles aqui, foi necessário. Necessário por quê? Para poder produzir uma reverência saudável à santidade de Deus, também produzir temor diante ali de todos aqueles que viviam na comunidade cristã. Temor em ofender ao Senhor. Vamos abrir outra passagem, Efésios capítulo 4, verso 25. Abram lá. Diz assim, aqui palavras do apóstolo Paulo. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. É muito interessante que aqui o apóstolo Paulo, ele cita a mesma passagem que nós lemos lá de Zacarias capítulo 8, 16. Ele pega aquela passagem, aquela palavra do Senhor ao povo, contextualiza ela aqui para a igreja de Éfeso, falando: olha, vocês, como o povo de Deus, vocês têm que deixar a mentira. E olha só, né? Ali no seio do povo de Deus, no âmbito da igreja, estava rolando mentira ali de uns para os outros. E aí ele continua: fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Percebam aqui como que Paulo traz a ideia da unidade
da igreja, né? Que é a mesma ideia que ele explora lá no capítulo 12 de 1 aos Coríntios, do corpo. Então, se a igreja é um corpo com diversos membros, quando eu minto para o meu irmão, eu estou afetando todo o corpo. Eu estou mentindo para mim mesmo, para o meu irmão, e eu afeto toda a comunidade. Então percebam aí a seriedade da mentira, porque muitas vezes a gente pensa, né, não, uma mentirinha ali, não tem problema nenhum, né? Mas irmãos, tem. Talvez nós não vejamos imediatamente as consequências, mas em algum momento vai ocorrer. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então percebam aqui, o valor da verdade, ela deve ser aqui o cerne do nosso pensamento. Porque tem gente que fica maquinando mentiras, mentirinhas. Não, nós devemos pensar coisas louváveis, coisas verdadeiras, tudo que é justo, puro, amável, tudo que glorifica ao Senhor nosso Deus, seja isso que ocupe as nossas mentes. Outro texto, Colossenses capítulo 3, verso 9. Mais uma vez, Paulo aqui exortando os cristãos a não mentirem. Colossenses 3:9, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Percebam aqui que Paulo, ele caracteriza a mentira como sendo um ato do velho homem, do homem carnal, antes de estar em Cristo. Então, mais uma vez, se nós dizemos que estamos em Cristo, nós devemos deixar a mentira e falar a verdade. Mais um texto, Tiago, capítulo 3, verso 14. E aí, trazendo aqui o contexto desse texto de Tiago, todo o capítulo 3, ele está aqui se referindo a pecados da língua. E, obviamente, a mentira, como sendo um pecado da língua, não ficaria de fora. E aí ele diz no verso 14, se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Então percebam aqui que, mais uma vez, Tiago, ele traz a realidade da verdade. A verdade deve ser exaltada e a mentira deve ser abandonada. Vamos para mais um texto, Apocalipse, capítulo 21. Vamos ler a partir do verso 1. Aqui no capítulo 21 de Apocalipse, como nós iremos ler, os irmãos perceberão que a descrição aqui é do novo céu e da nova terra, da grandiosidade, da majestade, da glória desse novo céu, dessa nova terra. E quem ficaria de fora para desfrutar ali desse ambiente? Apocalipse 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa,
a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Percebam aqui a ideia da comunhão entre Deus e o seu povo. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Percebam aqui então, a ideia aqui de uma nova realidade, de uma nova criação, onde Deus e seu povo habitarão em comunhão. Verso 6, disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então percebam aqui que o pecado da mentira, por ser abominável a Deus, é impossível de que aquele que pratica mentira possa habitar na nova criação de Deus, nesta nova realidade, na comunhão com o seu Senhor. Outro texto, vamos ler, passem aí para a próxima página, capítulo 22 de Apocalipse, vamos ler a partir do verso 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, mais uma vez, está aqui trazendo a ideia da cidade de Deus, da nova criação, da nova realidade e daqueles que estão aptos a entrarem nesta realidade. São aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E aí, quem é que vai ficar de fora? Verso 15. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Percebam aqui mais uma vez, meus irmãos, o peso do pecado da mentira. E é muito interessante que em diversas das passagens que nós lemos aqui, nós vimos que existe um contraste entre a mentira com a verdade. Nós vimos que enquanto o diabo é chamado de o pai da mentira, o Senhor Jesus se descreve como sendo a verdade. Lá em João 14:6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E diante disso, nós, como discípulos de Cristo, como seus seguidores, nós somos também chamados a viver segundo a verdade que Cristo representa.
A verdade é a base dos ensinamentos do Senhor Jesus. E nós, enquanto seus discípulos, devemos seguir, persistir, viver na verdade. E é por meio do contato com essa verdade de Deus expressa em Cristo, em seus ensinamentos, que nós recebemos a libertação. Lá em João 8:32, o Senhor disse: conhecereis a verdade, e a verdade fará o quê? Vos libertará. Percebam aqui mais uma vez, a verdade deve ser a base de nossas vidas. E quando eu digo a base de nossas vidas, isso não apenas no âmbito religioso, entre irmãos, mas em todas as áreas de nossas vidas. Nós devemos buscar a verdade, falar a verdade, abominar a mentira, sabendo que, da mesma maneira, Deus a abomina, Deus a detesta. Nós, cristãos, devemos viver nesse mundo de forma transparente, honesta, sabendo que esse é o procedimento correto que visa a glória de Deus, que visa a exaltação de Jesus Cristo, mediante o nosso proceder, mediante o nosso procedimento, a nossa vida, a maneira como nós agimos, como nós pensamos, como nós falamos neste mundo. Quais são os frutos que nós temos produzido? E aí, o desejo é que a mentira não seja um desses frutos. Que a verdade seja o fruto que eu e você produzimos para a glória de Deus. Amém? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Este é o momento. Bernard, essa questão da mentira, né? Que você começou, eu acho que muito bem, falando dessas pequenas mentirinhas e daquela questão, como é que você está? Ah, não, eu estou bem. E a gente não pode, a gente não tem como saber, né, de fato, como que a pessoa está. E você falando, citando Efésios, né, que nós somos membros uns dos outros e não devemos mentir para que não aconteça nada contra o corpo, né? Quando a gente se depara com algum irmão e pergunta se está bem, e ele diz que está tudo bem, isso traz um sério dano à igreja, porque se eu chego diante do Léo e o Léo fala que está tudo bem, eu não consigo ajudá-lo naquelas dificuldades que ele está tendo, né? Então, isso proporciona, ocasiona danos à igreja, porque é mais ou menos o seguinte: você não consegue limpar a mão esquerda sem a mão direita. Então, se a mão esquerda mente para você e diz que ela está limpa, você não vai até ela limpar. Ou se ela tem alguma ferida, e aquela ferida, a mão esquerda mente para a mão direita e ela não é tratada, e aí aquilo começa a fazer com que aquela ferida aumente e pode se estender pelo braço e ocasionar, assim, várias coisas que realmente prejudicam o corpo, né? Então, eu achei foi muito feliz na sua colocação, para que a gente possa refletir sobre essas pequenas mentirinhas, entendeu? E ter a sinceridade, ter o coração aberto para expor aquilo que nós estamos sentindo para os nossos irmãos, para que a gente possa ser ajudado, né? E eu creio que... E fica aqui também uma pergunta, né? Muitos irmãos têm
têm essa pergunta e às vezes não fazem, e até os irmãos que vão nos assistir na internet, é se existe alguma mentira que possa ser contada, né? A gente tem o caso de Abraão, o caso de Raabe, tem até Raabe, não fazia parte do povo de Deus no momento, né? Mas de qualquer maneira tudo resultou assim para que as coisas dessem certo para o povo de Israel. Existe alguma mentira que eu possa contar? Existe alguma mentira que justifique, né? Que eu conte para que as coisas de Deus aconteçam? Ou quando acontece isso, Deus torna o mal em bem? Eu queria saber um posicionamento sobre essas duas passagens da Bíblia, e se existe alguma mentira que eu possa contar. Beleza, vamos por partes. Em relação à questão, né, de nós dizermos, não, está tudo bem, eu penso que isso seja uma desconstrução em nós mesmos. Porque, acima de tudo, a gente tem que partir do princípio de que a mentira é pecado e que o pecado ainda faz parte da nossa realidade. Então, o principal é isso. E muitas vezes é uma dificuldade para nós nos abrirmos e falar, não está tudo bem. Eu estou passando por isso, isso e isso. Eu estou com um problema assim, assim, assim. E muitas vezes por medo, por vergonha, por constrangimento. E percebam, esses sentimentos não deveriam fazer parte da nossa comunidade, da nossa comunhão, porque estamos entre irmãos, estamos entre família, cremos que somos um corpo, vários membros que representam, que constituem este corpo. E por causa disso, nós devemos ser verdadeiros, devemos falar a verdade. Então, eu penso que, acima de tudo, a verdade deve ser dita. Então, ou se você está num dia em que está tudo bem, glória a Deus por isso. Agora, se não é, fale a verdade. Fala, meu irmão, né, não está tudo bem, mas estou caminhando. Né, eu penso que seja mais ou menos isso. Agora, em relação às mentiras que a gente vê na Bíblia, são mentiras que ocorreram, penso eu, para demonstrar que mesmo essas pessoas, Abraão e Raabe, que são mencionados lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, eram pessoas pecadoras. E aí, a mentira delas ficou registrada aqui na Bíblia para que nós víssemos que mesmo essas pessoas que tiveram feitos tão grandes, que contribuíram de maneira tão importante para o avanço da obra de Deus, do reino de Deus, essas pessoas também pecaram. Talvez a Bíblia nos traz o relato, né, de que a mentira ocorreu, mas não nos traz, de repente, a consequência do pecado, que certamente ocorreu de alguma maneira. Então, a ideia é essa, né? A mentira nunca é bem-vinda, nós devemos sempre falar a verdade, porque está nítido, né, na palavra de Deus, na Bíblia, de que o verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele possui a verdade como a base dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas atitudes. Mais alguém? Pastor Marco. Colocar uma coisa em relação ao que você falou, né? Em relação às mentiras de Abraão, né, de Raabe, também de Isaac, né? O que nós percebemos nós vemos de Jacó, né, de tantos. E Rebeca, né? O que nós percebemos é que Deus, diante do erro do homem, ele não deixou de cumprir a obra não a para. sua obra, o seu propósito, e exerceu a sua soberania. No caso de Abraão, se ele não tivesse mentido, tivesse obedecido o Senhor, ele receberia o livramento da mesma maneira. No caso de Jacó,
Rebeca já sabia de antemão que Jacó seria escolhido como primogênito, né? Não haveria necessidade da mentira. Então o que nós percebemos é que, apesar do pecado do homem, aquele que teme a Deus, ele é perdoado do pecado, e Deus, em sua infinita graça, ele ainda repara, né? Ele repara o erro do homem, e em muitas situações, apesar do homem ser responsável pelos seus atos e colher a consequência dos seus atos, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ele repara muitas vezes o nosso erro, restaurando, né, as coisas que nós acabamos, de alguma maneira, pelo nosso pecado, estragando, né? Então, Deus, além de perdoar e exercer a misericórdia, muitas vezes, em muitas situações, Ele repara, apesar de nós não sermos inocentados, nós escolhemos a consequência do pecado. Verdade. Muito bem observado. Mais alguém? O importante de perceber todas essas narrativas onde há um personagem bíblico mentindo é que geralmente eles acontecem numa narrativa. Como nós já falamos aqui, as narrativas nem sempre elas têm o interesse em fazer juízo de valor se aquela conduta foi certa ou errada. E aí, quando você vai especificamente nessas mentiras, você percebe que nenhuma delas foi ordenada por Deus. Então, isso fica evidente que foi um ato do coração. Exatamente. Né? E falando especificamente da parte de Abraão, né, ali com a sua esposa, quando ele foi para uma outra região, e até mesmo de Raabe, você percebe que os dois têm um contexto específico, que é um contexto onde há necessidade da preservação da vida. Ou seja, eu creio que, de acordo com a ética bíblica, né, se há uma possibilidade que coloca a vida humana em risco, tendo em vista que a Escritura exalta a vida humana como algo digno de ser preservado, se há um risco ético e moral de infringir a vida humana, não que Deus abra isso como uma exceção, mas nesses casos a gente precisa julgar de uma outra maneira. Por exemplo, quando Raabe esteve ali, você percebe que quando ela ouviu falar a respeito dos israelitas, quando ela tem contato com eles, a primeira coisa que ela diz a eles é: eu ouvi falar do vosso Deus, que é um sinal de fé, é uma demonstração de que mesmo uma prostituta que estava fora do acampamento de Israel, né, ainda assim colocava fé em Deus. O que está acontecendo ali é um risco de vida. Se ela diz que eles estão escondidos na casa dela, eles morrem. Se ela não diz, eles vivem. Por exemplo, se nós trouxermos isso para os nossos dias, se alguém chega lá em casa para me matar e pergunta à minha esposa se eu estou lá, eu creio que talvez a resposta dela seria: ele não está aqui. Certo? Por quê? Porque isso faz dela uma mentirosa? Não. Isso justifica a mentira? Deus ordenou ela a mentir? Não. Mas isso está em voga, uma questão ética e moral que diz respeito à preservação da vida. Quando a gente olha a mentira num outro aspecto, você captou muito bem, Bernardo, muito claro, como o Felipe disse, que na maioria das vezes, nos casos em que nós não falamos a verdade para os nossos irmãos, não falamos a verdade uns para os outros, o que está por detrás disso, além desse medo, dessa dificuldade em falar a verdade, se a gente aprofundar isso, está o pecado do orgulho, que é aquele medo do que os outros vão pensar de mim. Principalmente na nossa sociedade, que as pessoas precisam manter uma máscara de que elas são fortes. Então, elas têm essa dificuldade em admitir as suas fraquezas e as suas dificuldades, porque admitir fraqueza vai contra o que a sociedade atual prega. Ou seja, eu tenho que ser uma esposa que não tem problema no casamento. Eu tenho que ser um marido que não tem problema no casamento. Eu tenho que ser um jovem, uma jovem, um filho, uma filha que não tem problema com os pais. Por quê? Porque eu preciso mostrar para a sociedade que eu sou forte.
Quando, na verdade, o que a Escritura diz é o seguinte, que é quando nós somos fracos que nós seremos fortes. Então, o medo, às vezes, de chegar e falar, não está tudo bem, não. Coisa lá em casa, o bicho está pegando, eu estou assim, assim, assim. Talvez mais uma preocupação com a minha própria autoimagem do que um desejo verdadeiro de buscar ajuda. Verdade, inclusive o orgulho vai ser tema de uma das aulas aí, hein? Fiquem ligados. Ok, vamos orar para encerrar. Oh meu Deus, nós te damos graças, ó Pai, pela oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra. É muito claro para nós de que a mentira, ela deve ser recusada de qualquer maneira, Deus, que o Senhor abomina, detesta a mentira e os mentirosos também. O nosso pedido é que o Espírito do Senhor opere poderosamente em nós e nos ajude a não mentir mais, a não termos comunhão com os mentirosos, a buscarmos somente a verdade, a basearmos as nossas vidas, as nossas falas, as nossas atitudes somente na verdade da Tua Palavra, Deus. E nós sabemos que essa é uma obra que de nós mesmos é impossível, por isso nós contamos com a Tua graça, com o Espírito do Senhor, para nos corrigir, nos disciplinar, nos ensinar, ó Deus, o Teu caminho, que é um caminho de verdade, é o caminho da verdade, da justiça. Que todos esses ensinamentos que nós vimos neste momento, que o Espírito do Senhor aplique em nós e nos ajude a colocá-los em prática, para a glória do Teu nome, Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê a bênção no restante dos nossos trabalhos, que o Espírito do Senhor se mova em nós, através de nós, nos levando a Te adorar em espírito e em verdade, para a glória do Teu nome, ó Deus. É o que pedimos e agradecemos, crendo que o Senhor nos ouve e nos atende. Amém.